Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento atípico em nosso tempo, onde temos que celebrar esse momento de culto ao Senhor, de estudo da palavra, de pregação da palavra, com a ausência dos irmãos aqui no templo, mas eu sei da presença dos irmãos, cada um em sua casa, em seu lar, servindo, adorando e louvando a Deus diariamente, sabendo que Deus está presente, que Deus está cuidando, que Deus está dirigindo toda essa situação em que nós estamos atravessando. E não podemos deixar de orar, de clamar, de buscar o nosso Deus, para que Ele, na sua grandeza e bondade, possa intervir, fazendo com que essa situação dessa pandemia possa terminar, possa cessar rapidamente, para que assim possamos celebrar, adorar a Deus em conjunto, todos aqui no templo. Eu quero ler nesse momento a palavra do Senhor, em Salmo de número 46, um salmo que fala de dificuldades, de calamidades e, sobretudo, de fé e confiança em Deus. Diz assim a palavra santa do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse momento nós vamos falar com Deus, pedindo que Ele, na bondade, na graça e na misericórdia dEle, esteja ensinando a cada um de nós a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, hoje, ó Deus amado, que estamos vivendo um tempo de pandemia, Pai, onde o coronavírus tem se espalhado pelo mundo e tem, ó Deus, ceifado milhares de pessoas. Nós, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, viemos nesse momento clamar que o Senhor, na sua graça, bondade, poder e misericórdia, esteja, ó Deus, fazendo cessar toda essa pandemia, Pai, e livrando, protegendo o Teu povo, livrando as pessoas, ó Deus, de serem infectadas, Pai, dando bom senso a cada um na maneira de portar, na maneira de agir, para que assim, ó Deus, não sejam infectados e venham a sofrer as consequências, ó Deus, tão terríveis desse vírus. Por isso, ó Deus, abençoa-nos nesse tempo, traga sossego ao nosso coração, traga quietude à nossa alma, que a Tua palavra nessa noite seja, ó Deus amado, uma palavra que venha falar grandemente ao nosso coração, para que assim possamos experimentar o consolo, o conforto, a bondade e a misericórdia do Senhor. Oramos assim, ó Deus, pedindo a ação do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs,
nós estamos experimentando uma grande pandemia do coronavírus, que tem tirado o sossego e a paz de muita gente e ceifado a vida de milhares de pessoas pelo mundo. E nesses momentos de calamidades, para não entrarmos em pânico, em histeria total, é mister que nós olhemos para a palavra de Deus, para encontrar nela consolo, segurança e paz, bem como para encontrarmos princípios para o direcionamento das nossas vidas. Então, por um lado, nós temos que tomar as devidas providências cabíveis a esse vírus, mas ao mesmo tempo, devemos descansar no cuidado, no controle e na soberania de Deus, lançando sobre ele, como diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Primeiro, quero reafirmar aqui, irmãos, o que temos falado e escrito acerca das providências que são cabíveis nesse momento de pandemia do coronavírus. Primeiro, o Conselho da Igreja tomou essa atitude de suspender o culto presencial na igreja e nos grupos pequenos, para evitar aglomerações e assim conter a proliferação desse vírus. Sobre essa medida, vale ressaltar que não é falta de fé, mas sim bom senso, atitude de sabedoria, uma vez que a OMS, o governo federal, estadual e municipal solicitou isso, visando o nosso bem, para que nós mesmos não sejamos infectados e também venhamos a infectar outras pessoas com irresponsabilidade. E não é falta de fé, nem abandono de fé, porque o governo não pediu para que nós abandonássemos a nossa fé, mas sim solicitou que momentaneamente não nos reuníssemos presencialmente no templo. Logo, continuamos adorando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus diariamente em nossas casas e em nossos lares, e como estamos fazendo agora. E outras medidas também têm sido solicitadas e devem ser observadas por nós para nos prevenirmos do contágio do vírus, tais como lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar aglomerações, principalmente pessoas doentes e também pessoas aí acima dos 60 anos, manter ambientes sempre bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais. Eu tenho dito que a nossa roda de tereré, agora ela deve esperar um outro momento oportuno. Devemos evitar os abraços, os apertos de mão. Nas conversas, quando estivermos tendo nosso diálogo com o próximo, evitar ficar muito próximo da pessoa, ficar em casa, ficarmos em nossa casa, queridos. Esse momento onde muitas pessoas estão em casa, não é férias. Então não deixe seu filho sair, não saia de casa, fique em casa, cultive atividades com a sua família, procure ler a palavra, orar e ter os seus momentos agora de cultivar um bom relacionamento familiar em casa, mas não saia. Então temos que tomar esses cuidados para o nosso próprio bem e também amor ao nosso próximo, para que nós não possamos transmitir algo que nós não queremos para a nossa vida. Mas além desses cuidados práticos, como já disse, nos momentos de calamidade, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para extrairmos dela consolo, segurança, paz e direcionamento para as nossas vidas.
Esse salmo que lemos, ele fala sobre grandes calamidades e dificuldades. Verso 2 e 3 nos diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O texto aqui ele fala de calamidades, terra transtornada, montes se abalando, águas tumultuando e espumejando, ou seja, cataclismas, grandes tsunamis, coisas que fogem ao controle humano, científico ou governamental. Ou seja, há esses momentos já previstos na própria palavra, momentos de dificuldades, e a própria palavra nesses momentos tem ensinamentos para as nossas vidas. Verso 6, continua ainda falando de calamidades, ele fala do bramido das nações. Bramido aqui é a mesma coisa que rugido da fera, o grito das nações, e o texto também fala de reinos sendo abalados. Bramam nações, reinos se abalam. O que vemos hoje é o grito das nações e o reino do mundo sendo abalados por um vírus. E diante dessas calamidades, todas, que o texto fala, de tsunamis, montes se estremecendo, tremores de terra, diante disso a palavra de Deus nos traz princípio para enfrentar as calamidades. Por isso quero meditar nessa noite justamente sobre esse tema, princípios para enfrentar grandes calamidades. Primeiro deles, nós vimos que são os princípios que são cabíveis aí de responsabilidade nossa diante de algumas precauções que temos que tomar. Agora, à luz desse texto, primeira coisa, primeiro princípio, saber que adoramos e servimos a um Deus soberano. Saber que adoramos e servimos ao Deus soberano. Diz o verso 10 do Salmo 46 que lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O texto diz: sabei que eu sou Deus. Quem é esse Deus? Exaltado entre as nações, ou seja, aquele que é soberano, governador sobre todos os povos. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. E o texto diz mais, que ele é exaltado entre as nações e que ele é exaltado na terra. Ou seja, no controle, no governo de todo o nosso planeta. E nada, absolutamente nada, foge ao seu domínio, ao seu controle. Nesse tempo não podemos esquecer disso. Nós temos um Deus que está com o controle de todas as coisas em suas mãos, o controle das nações, o controle de todo o nosso planeta. Nós não podemos esquecer que nós não temos o controle do que está acontecendo no mundo com esse vírus, mas Deus tem o controle e Ele tem propósitos com isso. E nesse tempo, queridos, nesse momento, nós vemos a nossa vulnerabilidade, vemos que não somos nada. Um simples vírus pode derrubar a todas as nações. Isso joga por terra a arrogância humana, a arrogância dos governos na terra, a arrogância das nações. Isso prova que não somos nada, que nada somos sem o cuidado e sem a proteção de Deus. Por isso precisamos clamar a esse Deus, para que Ele restaure a terra. O nosso Deus mesmo vai dizer a Salomão, depois que Salomão edificou aquela casa ao Senhor, ele vai dizer: olha, se houver peste na terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Nós vivemos agora, queridos, um momento de clamar para que Deus esteja restaurando a nossa vida, mas é momento também de se humilhar, é momento de converter, é momento das pessoas começarem a mudar de vida e a perceberem a necessidade que tem de se dobrarem diante da pessoa de Deus. Os versos 7 e 11, mostrando ainda o nosso Deus, é o Deus que é chamado Senhor, Senhor dos exércitos, verso 7 e verso 11. É interessante que essa palavra Senhor é a palavra Yahvé, e o nome Yahvé é o nome pactual de Deus, fala do Deus que tem um pacto conosco, uma aliança com o seu povo, e é um Deus que cuida, que zela com amor, com bondade, com proteção e com cuidado desse povo. Então, diante das calamidades, da terra, das águas espumejando, dos montes estremecendo no seio dos mares, ele fala, olha, existe um Senhor que é o Senhor dos exércitos, o Deus da aliança que cuida de vocês. Nós não podemos esquecer disso. O nosso Deus tem uma aliança conosco, e Ele cuida de nós. Então não é momento de nós entrarmos em pânico, não é momento de histeria, mas é momento de bom senso, é momento de fé, e é momento de colocarmos na presença de Deus. Para nós, cristãos, é mais do que evidente que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que tem todas essas coisas sob o seu controle. Quantas guerras, quantos conflitos entre os homens, quantas epidemias já enfrentamos, quantas catástrofes naturais nós já enfrentamos, e em todos esses momentos Deus esteve no controle, dirigiu todas as coisas. O nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onisciente, e o nosso Deus é onipresente. Nada escapa ao seu cuidado. É o Deus que cuida da folha que cai da árvore, e é o Deus que cuida das pandemias, das catástrofes, dos cataclismas, das tsunamis, ou seja, das grandes coisas. E esse texto mostra que esse nosso Deus, soberano, exaltado sobre as nações, exaltado sobre a terra, ele diz que esse Deus é o nosso refúgio. É interessante isso. Esse é um dos princípios que é para nós enfrentarmos momentos de calamidades. Saber que o nosso Deus é soberano, saber que o nosso Deus é exaltado, tem o governo de tudo, e que esse Deus exaltado é o nosso refúgio. Verso 1 diz o texto, Deus é o nosso refúgio. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra traduzida aqui por refúgio significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Rocha nos traz a ideia de estabilidade, de confiabilidade, de firmeza. No verso 7 e 11, quer dizer baluarte, uma torre alta, uma fortaleza. Ou seja, é Deus dizendo ao povo, quando o inimigo vier, quando o perigo vier, quando os problemas vierem, quando a pandemia vier, eu serei o vosso abrigo, serei uma rocha. A ideia aqui é tão interessante, que é como se Deus estivesse
escondendo o seu povo dentro da rocha, num lugar extremamente seguro, estável e firme. Ou seja, Deus é um refúgio confiável, seguro para o seu povo, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Quando você olha e tudo parece estar fora de controle, Deus diz: olha, eu sou a vossa rocha, o vosso refúgio. É interessante observar isso, porque o salmista não diz que Deus oferece refúgio, ou que Ele envia-nos para um lugar de refúgio, mas Ele diz: eu sou o refúgio de vocês, a rocha de vocês, a torre alta de vocês, a segurança de vocês. E Ele diz mais, não só que é o nosso refúgio, mas esse Deus exaltado, esse Deus que governa as nações, esse Deus que governa o planeta, governa todo o universo, Ele diz que também é a nossa fortaleza. Fortaleza é a construção defensiva de ataques, assaltos e agressões. Ou seja, Deus é aquele que nos protege, que constrói uma defesa sobre as nossas vidas quanto aos ataques que vêm contra ela. Por que que nós não somos destruídos? Por que que nós não somos levados ante as tempestades da vida? Porque somos fortes? Porque somos bons? Não, porque Deus é a nossa fortaleza, porque Deus é o nosso refúgio. E Ele diz mais, esse Deus soberano, esse Deus exaltado entre as nações, esse Deus exaltado sobre a terra, que tem o governo de tudo, é o Deus que é o nosso socorro. Diz o verso 1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra tribulações aqui refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados num canto e incapazes de sair dessa situação. Está vendo? Pessoas encurraladas num canto e incapazes de sair dessa situação. Quando a gente olha para a situação de alguns países, já estão assim, encurralados numa situação e sem condições de sair. E Deus, nesses momentos, vai dizer que Ele é o nosso socorro. E Ele não só é o nosso socorro, mas a palavra diz que Ele também é o Deus que está conosco. É socorro, é fortaleza, é refúgio, e Ele está conosco. Verso 5 diz assim, Deus está no meio dela, no meio de Jerusalém, no meio da cidade. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, Deus está conosco. Eu creio, queridos, que uma das promessas maiores, mais grandiosas da nossa vida, é saber que o Deus que criou todas as coisas, é saber que o Deus que é exaltado entre as nações, que o Deus que tem o governo de tudo e de todos em suas mãos, é o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. É o Deus que se tornou o homem, que se encarnou, se tornou um de nós e habitou entre nós, experimentou as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas tribulações e sabe o que é o sofrimento. Esse Deus diz que está conosco. Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele vai dizer, eis que estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. É um princípio que nós temos que ter para a nossa vida, queridos. Saber que o nosso Deus é soberano. Saber que o nosso Deus é o nosso refúgio. Saber que o nosso Deus é a nossa fortaleza. Saber que o nosso Deus está presente. Saber que o nosso Deus é a nossa rocha. Mas algo interessante também aqui nesse texto. Outro princípio para nós enfrentarmos grandes calamidades, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nós temos que ter controle emocional. Diante de crises, diante de problemas, a primeira coisa que acontece é o desespero, é o pânico, é a histeria. E agora não é a hora de desespero, não é a hora de pânico, mas é a hora de controle emocional. É hora de sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. É hora de sermos encorajados e consolados pelo Espírito. Porque o texto aqui vai dizer assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temerei. Não entrarei em pânico, não entrarei em medo terrível, mas confiarei no Senhor. Diante das notícias alarmantes que chegam a cada momento via WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook, ou via televisão, ou qualquer mídia, diante dessas notícias, nós temos que acalmar o nosso coração e dizer como o salmista: ainda que essas coisas estejam acontecendo, eu confiarei no Senhor. Eu não temerei. Nesse controle emocional, não só não temer, não só não entrar em pânico e histeria, mas diz o texto também, no versículo de número 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui nós somos chamados, nesse controle emocional, a termos quietude, a aquietar o nosso coração. A palavra aquietar aqui é tornar quieto, acalmar, apaziguar, tranquilizar. É isso que o texto está nos chamando, diante de grandes calamidades, tornar quieto o nosso coração, acalmar a nossa alma, apaziguar a nossa vida. É a mesma ideia de você respirar fundo, assentar-se e olhar e ver que tudo está sob o controle de Deus, apesar de aparentemente não estar. Porque nós enxergamos a ação, o cuidado de Deus, é pela fé. E fé é coisas que a gente não vê. Nós não vemos Deus, mas nós cremos na presença e na ação dEle. Mas aí você pode perguntar: como aquietar, pastor Luiz? Como aquietar quando estamos no meio de uma pandemia e à nossa volta só chegam notícias ruins, que o número de casos aumentou e tem aumentado cada dia? Como aquietar se os políticos, os governantes, que muitas vezes, no lugar de se ajudarem mutuamente para o controle da pandemia, eles ficam procurando tirar dividendos dessa calamidade? Como então aquietar o coração? Eu digo, somente pela fé em Deus é possível aquietar-se diante das inquietações da existência humana. Só pela fé.
Agora, não podemos esquecer, queridos, que fé não é sugestionamento psicológico. Fé não é truque religioso. Fé não é mecanismo místico. Fé não é confissão positiva. Fé não é mero assentimento intelectual. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus 11, versículo 1 vai dizer. Fé é a confiança inabalável em Deus, o Todo-Poderoso, Criador e sustentador da vida. Fé é reconhecer que, embora sejamos fracos, podemos nos agasalhar debaixo dos braços de Deus e saber que a tempestade com os seus horrores vai passar. Fé é saber que não estamos vendo nada, mas temos a certeza de que Deus é Senhor, Rei e governador de tudo. Fé é você, diante dessa pandemia, não se desesperar, mas aquietar, acalmar, tranquilizar seu coração, sabendo que Deus tem cuidado de nós e continuará cuidando. Amados, nós somos o povo de Deus, e cabe a esse povo, nesse momento, ser um povo que vive a mensagem do Evangelho, que pregue a mensagem do Evangelho, trazendo àquelas pessoas que tanto precisam agora conforto, consolo e segurança em Deus, mostrando para essas pessoas a necessidade que o mundo, que o nosso país tem de Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu quero finalizar essa mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: diante das calamidades, nós temos que tomar as providências, nós temos que seguir alguns princípios da palavra de Deus, sabendo que o nosso Deus é Deus que é Senhor das nações, é Senhor do planeta, é Senhor de controlar absolutamente tudo, e que Ele está cuidando de todas as situações. Possamos descansar nele, sabendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e ter um equilíbrio emocional, não entrar em pânico, em histeria, aquietar o coração, tranquilizar a alma, como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E também, não deixe de tomar as providências cabíveis que nós temos falado aqui. Tem sido pedido. Agora, temos que ficar em casa. Interessante que eu recebi uma mensagenzinha falando sobre ficar em casa, que diz assim: a programação desses dias é ir para casa, ficar em casa, voltar para casa, não sair de casa, não ir para a casa de ninguém, não receber visitas em casa, limpar a casa, trabalhar em casa, orar em casa, dormir em casa, comer em casa, ver TV em casa, adorar a Deus em casa, louvar a Deus em casa. Boa estadia na sua casa, com a graça e o cuidado de Deus. Você que está no seu serviço e está trabalhando, que vai trabalhar, tome os seus cuidados e saiba que Deus está no controle e na direção de tudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos consola, palavra que nos anima, palavra do Senhor que tira os nossos olhos, ó Deus, dos problemas e coloca os nossos olhos no Senhor, que é o cuidador,
que é aquele que dirige, que é o nosso refúgio, que é a nossa rocha e que é a nossa fortaleza. Tome cuidado de nós, proteja-nos e enche-nos da quietude do Senhor. Enche-nos, ó Deus, da paz do Senhor, que haja sossego em nosso coração, que haja descanso em nosso coração, e no lugar do medo, que o Senhor nos dê coragem para viver como homens e mulheres de Deus esse tempo para a honra e para a glória do Senhor mesmo. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada lar, sobre cada família que nos assiste nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém.